Ministro Celso de Mello aceita embargos infringentes e beneficia réus do caso Mensalão na Assembleia Legislativa. Deputados comentam a decisão do STF. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: PSB decide entregar cargos no governo federal, mas o único representante do partido na Assembleia afirma que o partido não fará oposição ao governo Dilma. E ainda, bancários pedem apoio à Assembleia para execução de ação trabalhista contra o Banco do Brasil. Começa agora o programa Bom Dia desta quinta-feira, dia 19 de setembro de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O ministro Celso de Mello não aceitou a pressão das multidões, como mesmo disse, e votou pelo uso dos embargos infringentes no caso Mensalão. A medida vai beneficiar 12 réus, que podem ter novo julgamento. Na Assembleia, o deputado Sidney Leite lamentou a decisão. Na tarde desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu retomar o julgamento de 12 réus condenados no Mensalão. Isso porque o ministro Celso Mello votou a favor dos embargos infringentes, que é o recurso cabível quando não for unânime o julgado proferido em apelação e em ação rescisória. A decisão garantiu um novo julgamento aos já condenados pelo crime de formação de quadrilha: José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil; José Genuíno, ex-presidente do PT; Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT; Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paes, publicitários; Simone Vasconcelos, ex-funcionária de Marcos Valério; Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, ex-dirigentes do Banco Rural. Além de outros 3 condenados por lavagem de dinheiro: João Paulo Cunha, deputado pelo PT de São Paulo; João Cláudio Genu, ex-assessor do PP na Câmara; e Breno Fischberg, ex-corretor financeiro. O acórdão deve ser publicado em até 60 dias. A partir daí, os advogados de defesa dos réus terão um prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15, para apresentar os embargos infringentes. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o assunto repercutiu entre os parlamentares. O deputado Sidney Leite, do Democratas, lastimou o resultado do julgamento. Só é condenado nesse país quem não tem dinheiro para pagar bons advogados, um processo que já está aí há anos na Justiça, está na última instância do Poder Judiciário brasileiro. E por que julgar novamente? Se ele já não foi julgado, por que julgar novamente? Ou seja, são artifícios que os advogados encontram e que os juízes, parte deles, dizendo não a totalidade, aceitam, e que essas pessoas terão, mais uma vez, condições de não serem condenados por um crime que chocou o país, principalmente em algo que a sociedade brasileira, a juventude foi para as ruas e tem se demonstrado duramente contrário, que é a corrupção. O parlamentar afirmou ainda que o Congresso Nacional deve rever a legislação brasileira para que não hajam tantas brechas. O deputado Luiz Castro repercutiu em plenário 2 cenários políticos que dificultam o exercício do Estado democrático. Segundo o parlamentar, a flexibilização ou facilitação de um novo julgamento ao Mensalão e as dificuldades enfrentadas pela ex-senadora Marina Silva ao registro de um novo partido são faces da mesma moeda, que mostram a parcialidade com que o governo federal trata as questões de seu interesse político partidário. Regimento interno de órgãos públicos, embargos judiciários, cartórios eleitorais e partidos políticos. Questões íntimas da estrutura política do Estado nunca mexeram tanto com a opinião popular quanto hoje em dia. Por sua vez, as decisões sobre o andamento deste tipo de questão estão sendo influenciadas diretamente pela voz do povo nas ruas. Na avaliação do deputado Luiz Castro, do PPS, o maior exemplo dessa nova ordem de consciência política dos brasileiros é a pressão contra a possibilidade de um novo julgamento à ação penal 470, conhecida como Mensalão. Centro das atenções na semana decisiva do julgamento dos recursos, o ministro Celso de Mello esteve em alta nas redes sociais para que negasse o cabimento dos embargos infringentes dos réus.
O assunto foi tema de discurso em plenário. Luiz Castro lembrou ainda das dificuldades que a ex-senadora Marina Silva tem enfrentado para a criação do partido Rede Sustentabilidade. O parlamentar disse estar preocupado em como essas decisões podem refletir na esperança da sociedade em um poder público com menos corrupção e mais democrático. A justiça é ainda a válvula de escape, a esperança, é o último recurso que a sociedade tem. Quando a credibilidade do Legislativo está tão falha, quando a credibilidade do Executivo também deixa muito a desejar, os partidos políticos nem se fala, a crítica aos políticos que estão no poder cada vez maior. Nós observamos vereadores que com um mandato já ficam ricos subitamente, não conseguem explicar a origem da sua riqueza. Pessoas que deixaram de representar a sociedade e passaram a representar outros interesses seus e de empresas às quais estão associadas. O judiciário é, então, aquele pai, né, vigilante, aquela possibilidade de que seja corrigido o erro, seja corrigido o desvio, seja punido o infrator. Mas no Brasil nós estamos correndo o risco de colocar por terra toda a credibilidade que o judiciário vinha resgatando nos últimos anos. Já o líder do Partido dos Trabalhadores na Casa alertou para o peso que as decisões do Supremo Tribunal Federal possuem. Ele comentou sobre o risco de apressar o fim do caso Mensalão. A população não aceita a impunidade, quer que aquele que está envolvido em atos irregulares na administração pública seja punido. Haja a lei já existe, ele seja cumprido e que o processo de julgamento seja rápido, claro, adequado para isso. Agora, o caso do Mensalão a gente vê que está se arrastando há muito tempo. Há um certo sentimento de que é uma coisa muito direcionada contra um partido ou contra uma situação política, e enquanto que tem outras situações semelhantes, e às vezes até piores, ou é que o Supremo não age da mesma forma. Mensalão é o nome dado ao caso de denúncia de corrupção política mediante compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional do país entre 2005 e 2006. O caso teve como protagonistas alguns dos principais integrantes do governo do presidente Lula. No dia em que o Partido Socialista Brasileiro decide entregar cargos no governo federal, o deputado estadual e único representante do PSB na Casa Legislativa, Marcelo Ramos, afirmou que com a decisão, há possibilidade da sigla despontar como alternativa ao governo federal nas próximas eleições. O parlamentar lembrou que, apesar do desligamento, o partido não fará oposição ao governo Dilma. Com a entrega dos cargos que possui no cenário federal, como o de ministro da Integração que pertencia a Fernando Bezerra Coelho e a Secretaria dos Portos de Leônida Cristino, PSB anuncia a saída do governo. A decisão foi divulgada pelo governador de Pernambuco e presidente do partido, Eduardo Campos. Apesar da decisão, o PSB não pretende virar oposição ao governo do PT. O deputado estadual Marcelo Ramos, único representante do partido no parlamento estadual, afirmou que essa é uma decisão coerente com os valores da sigla. Eu acho que já era sem tempo, né? A atitude do PSB é uma atitude madura, responsável de um partido sério. O PSB ajudou o projeto do presidente Lula, ajudou o projeto da presidente Dilma e hoje entrega os cargos. O PSB não passa para a oposição no Congresso Nacional. O PSB continuará dando sustentação ao governo Dilma no Congresso Nacional, mas entregou os cargos. A decisão de entrega dos cargos cria a expectativa de uma possível candidatura ao governo federal por parte de Eduardo Campos, mas o fato ainda não foi confirmado pelos dirigentes do partido. Primeiro, porque a nossa aliança com o PT não era vinculada a cargos. E segundo, porque o PSB começa a construir um projeto alternativo para o país com a possível candidatura do nosso presidente Eduardo Campos e não tem cabimento alguém querer ter candidato a presidente e continuar dentro de um outro governo. O PT fez isso conosco aqui em Manaus, mas nós não somos igual a eles. Com a entrega dos cargos do PSB, o governo federal deixa de ter o apoio de 4 dos 81 senadores e 25 dos 513 deputados federais, que pertencem ao partido, o que equivale a aproximadamente 5% em cada caso. Na manhã de ontem, quarta-feira, o presidente da Comissão de Trânsito da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Marcelo Ramos, juntamente com o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, realizaram o lançamento da campanha nacional de trânsito no auditório Cônego de Azevedo. O foco deste ano é a segurança no trânsito, com o combate ao álcool e outras drogas.
Com a proposta de conscientizar cada vez mais a população quanto aos danos causados pelo álcool e drogas ao volante, a campanha desse ano pretende realizar um amplo debate sobre a mudança de postura no trânsito. O diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, falou sobre a Lei Seca do Bem, novidade do Detran para esse ano. Vamos entrar com uma campanha da Lei Seca do Bem, onde nós estamos aí juntando parceiros, inclusive com rádios, táxis, bares, restaurantes, para que passem também a fazer parte da Lei Seca, porque a Lei Seca não adianta só a fiscalização. O importante, principalmente, é a conscientização das pessoas dos malefícios do álcool e direção. Leonel Feitosa comemorou a redução de 30% em relação ao ano passado dos acidentes de carro causados pela ingestão de álcool. Graças a Deus, com o apoio da população, já conseguimos reduzir aí em 30% o número de acidentes, principalmente aos finais de semana. Hoje em dia já sobram leitos de UTI e emergências nos hospitais da cidade de Manaus para acidentado de trânsito, e com isso a população está começando a entender o nosso trabalho. Hoje é muito fácil você ver aí jovens deixando aquele amigo que não bebeu para dirigir, o cidadão que sai com a esposa, ela dirige, ou com os amigos, ou as pessoas que mesmo se divertem em casa. Então essa é uma conscientização para que as pessoas entendam que o nosso trabalho é, acima de tudo, como bem deixou claro o governador Omar Aziz, de preservar vidas. O deputado Marcelo Ramos ressaltou a contribuição da Comissão de Trânsito para pensar junto com os demais órgãos possibilidades para melhorar os problemas relacionados ao trânsito. A comissão tem acompanhado todas as ações, tanto do Detran como SMTU e do Manaus Trans, procurando dar sua contribuição no debate técnico sobre as soluções de transporte, trânsito e mobilidade de Manaus, com a certeza de que não há solução efetiva para o problema do trânsito de Manaus sem uma inversão de prioridade, sem que a prioridade passe a ser obrigatoriamente o transporte coletivo. Não é justo que um veículo que leva uma pessoa só tenha a mesma prioridade no trânsito de um ônibus que leva 150 pessoas. Nós precisamos inverter essa lógica, esse é o passo inicial para uma solução estruturante do transporte do trânsito em Manaus. Quem também esteve presente no lançamento da campanha foi o presidente da Comissão de Ciclista do Amazonas, Jordan Gouveia. Ele comentou o que está sendo feito para reduzir o número de acidentes com os ciclistas. A comissão foi criada porque nós começamos a perceber que aumentava o número de acidentes. Para evitar isso, o primeiro passo em qualquer que seja a atividade nossa é a educação. Então, o Detran se prepara, vem se preparando. Agora, mais do que nunca, o presidente determinou internamente que ele quer que as coisas andem, caminhem, e vai ter um upgrade, a partir da Semana agora Nacional do Trânsito, um trabalho intensificado nas ruas, junto com o Detran, nas blitz que estiverem fazendo a parte educativa. A partir do momento que o modal inteiro, ônibus, caminhão, carro e moto, entendem a presença do ciclista como mais um modal, o respeito começa a ter harmonia. De acordo com o presidente do Detran, medidas mais duras deverão ser tomadas para tentar acabar com os acidentes de trânsito relacionados ao álcool. Uma delas é o aumento de 1 para 3 anos do tempo de retenção da carteira de motorista do condutor. Uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa do Estado celebrou o Dia do Administrador. A homenagem foi proposta pelos deputados Luiz Castro e Adjunto Afonso e busca valorizar a atuação dos profissionais no Amazonas. A data de 9 de setembro marca a celebração do Dia do Administrador, em lembrança à criação da Lei 4.769, do ano de 1965, que regulamentou a profissão no país. Após 48 anos, os administradores são fundamentais para a gestão tanto na iniciativa privada quanto no setor público. Porém, a categoria ainda enfrenta dificuldades em conseguir colocar no mercado de trabalho profissionais qualificados, especialmente no poder público, em que a indicação política dos gestores muitas vezes ignora a formação adequada para o exercício do cargo. Os principais desafios que o administrador vive hoje em Manaus é relacionado ao aproveitamento da sua competência e das suas habilidades. O mercado ainda está com pessoas que não estão habilitadas para exercício profissional, e isso faz com que muitos profissionais egressos das faculdades não encontrem ainda essa oportunidade. Nós estamos fazendo esforço junto ao governo municipal, ao governo estadual, para que ele possa gerar essa possibilidade de aproveitar esses profissionais para poder que a administração seja realmente uma administração profissional e eficiente. O setor público é o que mais atrapalha, vamos dizer assim, os nossos profissionais, porque ainda existe muito amadorismo quando ele emprega
um profissional no lugar errado. E nós estamos, inclusive, com a nossa mensagem hoje para os deputados, cobrando que seja o profissional colocado no lugar certo, seja ele administrador, contador, engenheiro, mas que o órgão público contrate, geralmente o cargo comissionado, contrate o profissional para o lugar certo. Para homenagear os profissionais e debater as dificuldades enfrentadas, uma sessão especial foi realizada na Leam. Quero agradecer a direção da Assembleia Legislativa em homenagear os administradores do Amazonas e do Brasil, não dizer assim. Eu acho que a nossa categoria é a maior categoria que existe hoje no Brasil. Temos 333 mil registrados em todos os CRAs do Brasil. Então, o administrador hoje é a profissão que mais avança nesse país. O evento foi proposto pelos deputados Adilto Afonso e Luiz Castro. Ambos defendem a importância da presença deste profissional na administração pública. É dever nosso reconhecer classes que fazem o dia a dia no nosso Estado. E os administradores são pessoas que estão em vários lugares da administração, direta, indireta. Qual é a repartição que não tem lá o administrador, o gestor da coisa pública? Então, eu acho que quando a Assembleia presta uma homenagem como essa, serve até de estímulo para que cada vez mais essas pessoas possam desenvolver o seu papel a contento, possa cada vez mais se aprimorar, possa cada vez mais estimular até outras pessoas a ingressarem na vida de administrador. O administrador é um profissional de destaque no mundo atual. Hoje se considera nos países civilizados uma das profissões de maior espaço no mercado de trabalho e de maior importância tanto na iniciativa privada como na gestão pública. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Belarmino Lins. Diversos profissionais que se destacaram foram lembrados pelo Poder Legislativo e receberam homenagens em plenário. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens, com pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. Para o município de Caapiranga, a previsão é de sol com nuvens isoladas. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 32. Em Erunepé, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 28 graus. E veja a seguir, CCJ aprova a suspensão do processo de investigação do deputado Ricardo Nicolau por quebra de decoro parlamentar. Não saia daí, voltamos já. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@aleam.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense.
Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia aprovou a suspensão do processo de investigação do deputado Ricardo Nicolau por quebra de decoro parlamentar. A CCJ vai aguardar a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas em um outro processo do Ministério Público contra o parlamentar que trata do suposto superfaturamento das obras do edifício garagem. O relatório sobre o pedido de abertura de processo para apurar denúncias de ilegalidade na construção de obras da Assembleia Legislativa e de processo ético disciplinar da conduta do deputado Ricardo Nicolau foi entregue nesta quarta-feira na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa. De acordo com o relator das matérias, deputado Orlando Cidade, as fundamentações apresentadas não são válidas para iniciar a investigação. A propositura do primeiro, que foi o Instituto, na sua qualificação, não apresentou documentação nenhuma que qualificasse o Instituto apto a propor aquela solicitação de investigação. E a segunda questão, com aquela questão da ética, do que foi encaminhado lá para a Comissão de Ética, é também a mesma situação, que foi proposta apenas por 4 membros, 4 deputados. E a sua formalidade não apresentou documento nenhum que comprovasse aquilo que eles se manifestaram de ter acontecido aqui na casa. Para a votação do parecer, estavam presentes os deputados Davi Almeida, presidente da CCJR, Abdala Frache, Orlando Cidade e Marcelo Ramos. Por 3-1, a comissão decidiu pela suspensão das matérias enquanto não houver a decisão final do processo movido pelo Ministério Público no Tribunal de Justiça contra Nicolau, pelo suposto superfaturamento de obras da casa. Orlando Cidade explica por que fez a sugestão do sobrestamento no relatório. Primeiro, que a Comissão de Constituição e Justiça não julga o mérito. Ela apenas verifica a admissibilidade do recurso, a constitucionalidade da matéria. E foi isso que, no nosso parecer técnico, nós formatamos lá em cima desses 2 processos que vieram para a nossa relatoria. O deputado Marcelo Ramos, do PSB, foi o voto contrário à relatoria de Orlando Cidade. O parlamentar anunciou que irá recorrer à mesa diretora para que os autos sejam remetidos ao plenário da Assembleia e os 23 parlamentares decidam sobre a instauração do processo contra Nicolau. Sindicato dos Bancários do Amazonas vieram à Casa Legislativa para dar visibilidade a um processo judicial que se arrasta por 25 anos contra o Banco do Brasil. A sessão de tempo foi concedida pelo deputado estadual Marcos Rota, que garantiu que a Casa Legislativa vai apresentar um documento solicitando o apoio da bancada federal para solucionar o caso. Há 25 anos, 430 bancários do quadro do Banco do Brasil lutam na Justiça por uma equiparação salarial com o Banco Central. O benefício já foi concedido, porém os sucessivos recursos por parte do banco impediram que os funcionários recebessem a verba. O advogado do Sindicato dos Bancários, Antônio Pinheiro, garantiu que a Justiça não tem cumprido o papel ao protelar o pagamento aos funcionários. Isso é uma ação de cumprimento em razão de um acordo coletivo que foi feito no Supremo Tribunal, no Tribunal Superior do Trabalho, e como o Banco do Brasil não honrou o compromisso ali, naquela convenção coletiva de trabalho, se resolveu entrar com a ação de cumprimento. Havida a sentença resultou em deferir o direito aos trabalhadores.
Marcos Rota, deputado estadual pelo PMDB, que concedeu a cessão de tempo aos bancários, demonstrou apoio aos trabalhadores que até hoje ainda não conseguiram ter o direito amparado pela Justiça, tanto estadual quanto federal, já que o caso já chegou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho uma injustiça muito grande que a Justiça brasileira está fazendo com 430 servidores de um patrimônio do povo brasileiro, que é exatamente o Banco do Brasil, né? Esses trabalhadores não estão pedindo nenhum tipo de favor, eles estão pedindo o que lhes é de direito, reconhecidamente, inclusive, direito pela própria justiça brasileira, que há 25 anos deu a eles uma sentença, transitado e julgado, e há 25 anos eles ainda estão peregrinando em instâncias brasileiras para terem o seu direito. São 430 pessoas, algumas, infelizmente, pelo avançado da idade, já perderam as suas vidas, outras pessoas estão com 60, com 70 anos de idade e não conseguem assegurar um direito que lhe é devido. Rota afirmou ainda que a celeridade da justiça é um direito constitucional que não vem sido cumprido, devido à grande quantidade de recursos no decorrer do processo judicial e também ao fato de a instituição financeira estar sendo beneficiada pela justiça em detrimento dos trabalhadores. O Brasil é o país dos recursos, né, em que pese uma decisão judicial transitada e julgada há 25 anos, ainda se encontrou alternativas jurídicas, mandatos de segurança, para que não fosse cumprida verdadeiramente a sentença, né? Agora, é muito ágil quando existe a participação do Banco do Brasil, é muito visível a agilidade da justiça em favor do Banco do Brasil. Eu acho que a justiça não precisa tomar partido dessa maneira, né? Mesmo porque essas pessoas empreenderam grande parte da sua vida na construção de um grande patrimônio público do Brasil, que é o nosso Banco do Brasil. Marcos Rota solicitou apoio da Casa Legislativa para a elaboração de um documento que deverá ser enviado ao Congresso Nacional para que possa intervir junto à direção nacional do banco. Produtores de fibras vegetais de Manacapuru recebem amanhã, sexta-feira, dia 20, a subvenção do Executivo. Na sessão plenária de ontem, quarta-feira, parlamentares comentaram a importância do pagamento do benefício. A subvenção é um benefício pago pelo governo do estado aos trabalhadores do ramo extrativista. No meio deste ano, os seringueiros receberam um incentivo e agora chegou a vez dos produtores de fibras vegetais. O deputado estadual Orlando Cidade afirmou que o benefício é necessário para a manutenção da produção. Sexta-feira, a partir das 9 horas, lá em Manacapuru, será feito o pagamento da subvenção do pagamento da Jutimalva aos produtores desse produto lá no município de Manacapuru. O deputado Adjuto Afonso também se mostrou favorável à medida. O parlamentar afirma que políticas públicas de atenção ao extrativismo fazem parte das metas do governo do estado. Tanto o governador Omar como o ex-governador Eduardo Braga estão procurando a criar um outro modelo econômico para o estado do Amazonas. Nós estamos há 40 anos aí vivendo exclusivamente do polo industrial de Manaus, da Zona Franca. Se nós pudermos também interiorizar essas ações, a gente pode criar uma outra alternativa, a gente pode dar uma oportunidade ao povo do interior, por que não fazer? Com o pagamento para essa segunda categoria, o governo do Amazonas coloca em prática seu plano de desenvolver a produção extrativista, essencial para a economia do estado. Representantes do Sistema de Segurança Pública do estado do Amazonas voltaram a se reunir com o deputado Cabo Maciel para discutir a lei que regula o regime disciplinar dos servidores da área. Os 200 artigos da Lei 3278 de 2008, que institui o regime disciplinar dos servidores da segurança pública do Amazonas, vem sendo rediscutido na ALEAN por vários representantes da área. Essa é a terceira reunião de iniciativa da Corregedoria Geral de Polícia e dos sindicatos e associações da classe, com apoio do deputado Cabo Maciel. Segundo o parlamentar, as mudanças dos artigos em discussão vai servir para aprimorar a apuração quanto aos desvios de condutas dos militares. É esses desvios de conduta que a gente está aprimorando a lei. A lei ela trata de todo o sistema da corregedoria no Estado.
Então, ela afeta diretamente. É dessa forma, é por isso que nós estamos discutindo item a item. Tem 226 artigos, já discutimos 25, ainda tem aí mais de quase 200 artigos para ser discutido. Para o vice-diretor-presidente da Associação de Oficiais das Polícias e Bombeiros Militares do Amazonas, a legislação não está de acordo com as leis atuais vigentes. A Polícia Militar está necessitando de uma adequação à Constituição da República Federativa do Brasil dentro de todos os seus níveis, o nível de oficiais, de praças e inclusive daqueles que estão no universo acadêmico também. Então toda essa temática voltada à disciplina vai reordenar a legislação policial militar, a Constituição e outras leis esparsas que existem em nossa federação. Diante dos diversos desvios de condutas de policiais veiculados pela mídia, o presidente do Sindicato da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Moacir Maia, explicou que a lei em discussão precisa ser analisada para que não traga a banalização da punição dos policiais. Nós precisamos de uma corregedoria forte, de uma lei forte, para que possamos ter um policial disciplinado, um policial que realmente venha prestar um bom serviço à sociedade e, com isso, evitar os deslizes de conduta que sempre tem em toda a corporação. E aí nós, policiais, não somos diferentes, mas mesmo assim nós temos que ter uma lei justa que não traga, digamos assim, a banalização da punição do policial, como está acontecendo com a lei atual. A revisão será analisada pela Procuradoria do Estado e seguir para a Casa Civil para aprovação ou não das mudanças na lei. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça, terça e quinta estamos também no canal 18 AMTV. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@leam.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Aleam no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.